pessoas, tudo bem? Meu nome é Trisha, do blog Reticências, e vamos causar polêmica? E aí galera, como vocês estão? Eu espero que bem. Eu tô com uma voz um pouquinho afônica porque eu tô um pouco gripada, mas mesmo assim eu queria muito fazer essa discussão com vocês, por isso eu tô aqui hoje. Bem, como vocês sabem, a nossa leitura de clássicos nacionais desse mês é a Escrava Isaura. Esse livrinho que tá aqui na minha mão. E aí, eu gostaria de discutir com vocês alguns pontos sobre a questão racial incluída nesse livro. Não tem como a gente falar desse livro sem levantar as questões raciais que estão aqui. Por isso mesmo, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso hoje. Bem, eu vou tentar não dar spoiler nenhum referente à história. Eu só quero realmente discutir o contexto histórico e o contexto racial em que esse livro foi descrito. Então vamos lá. Eu vou discutir com vocês alguns pontos que eu prestei atenção no livro em relação a alguns personagens que mais se destacaram até o momento da minha leitura para mim. Lembrando que eu ainda não concluí essa leitura, eu quero deixar para concluir mais para o final do mês, porque eu quero estar antenada no que vocês vão estar discutindo aí, no que vocês vão falar referente ao livro, para mim ir lendo. Eu não me preocupo com spoilers, eu não tenho esse problema, mas eu vou querer saber tal, e querer entender, né? O que se passa e o que vocês entenderam da história, o que vocês sentiram ao ler essa história. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que eu não vou discutir a escrita do Bernardo Guimarães, eu não vou discutir a relevância do clássico nacional aqui pro contexto histórico do Brasil, eu não vou discutir isso. Eu quero realmente discutir a questão racial. Quero fazer um paralelo entre o que a gente teve na história e o que a gente está vivendo hoje. Será que mudou muita coisa? É esse questionamento que eu vim fazer para vocês hoje. Se vocês realmente acreditam que o Brasil, após a abolição, mudou. Realmente mudou. Primeira coisa que eu quero falar, né? O primeiro personagem de quem eu quero falar, é claro que é da Isaura. A Isaura, ela dá nome ao livro, ela é a protagonista principal e é em torno dela que gira tudo. Eu achava e sempre achei que era um puta de um whitewashing a Isaura ser branca, porque pra mim ela era negra. Eu sempre entendi e sempre li ela como negra. Só que ao ler a história, e não vou dar spoilers pra vocês, porque a primeira coisa que o autor deixa claro pra gente é que ela não é negra. E eu vou ler a descrição dela para que vocês entendam o que eu tô dizendo. Eu marquei aqui, ela é um contexto onde ela tava cantando uma canção e é muito triste. E a Sinhá entrou na sala e falou pra ela: não gosto que cantes, não, Isaura. Hão de pensar que és maltratada, que és uma escrava infeliz, vítima de senhores bárbaros e cruéis. Entretanto, passas aqui uma vida que faria inveja a muita gente livre. Goza da estima de teus senhores. Deram-te uma educação como não te tiveram muitas ricas e ilustres damas que eu conheço. És formosa e tens uma cor linda, que ninguém dirá que gira em tuas veias uma só gota de sangue africano. E aí eu coloco de novo: és formosa e tem uma cor linda, que ninguém dirá que gira em tuas veias uma só gota de sangue africano. E aqui o autor já mata toda a nossa dúvida, né? Pelo menos a minha. Ele acabou com toda a minha crença, tipo, tudo que eu achava do livro foi por água abaixo só nessa frase. Então, tipo, ali eu já entendo que ela é branca.
Primeiro ponto, ela é uma escrava, mas ela tem a pele branca. E aí fica mais evidente ainda a questão racial. Por quê? Fica mais evidente ainda a questão racial. A Isaura, por ter a pele branca, ela é tratada diferente dos outros escravos. E aí eu fico pensando que quanto mais claro eu sou, mais privilégio na minha sociedade eu tenho. Mais privilégios eu consigo ter. Mais eu ascendo socialmente. Que é o que acontece aqui com a Isaura. Como ela é muito mais clara do que qualquer outro negro, ela é branca praticamente. Ela é branca. Se não fosse o fato dela ter nascido de uma negra, ela seria considerada branca. Ela tem regalias, no entanto que o texto aqui fala já que ela tem educação melhor do que muitas fidalgas. Então, tipo, você já para e pensa que ela é privilegiada por causa do tom da pele dela. E isso acontece hoje? Isso acontece hoje? Ela é considerada muito, muito bonita, muito linda, formosa, educada, porque ela é branca. E só por esse fato. Outra coisa que a Isaura confirma pra mim é o termo mulata. Eu já falei outras vezes aqui no canal que o termo mulata é um termo para híbrido. E vou desenhar bem desenhadinho para vocês entenderem isso que eu estou dizendo. Quando eu falo em híbrido, mulato é a cruza de cavalo com burro. E aí nasce a mula, certo? A palavra mulato vem de mula, o que significa que é a cruza entre o homem branco, que é um cara de porte, de classe, de finesse, com uma mulher negra que é abaixo dele. Até mesmo porque vocês sabem, cavalos, né, são considerados animais nobres pelo seu porte físico, pela sua beleza, pelo seu status, pela selvageria que o cavalo sempre apresentou. Hoje que cavalos são domesticados, mas alguns tempo atrás não era bem assim. E essa questão de comparar o homem branco com o cavalo e o homem negro com o burro é meio óbvio, assim, né? Tipo, não preciso ficar desenhando muito. E aqui, pra mim, ela confirma esse termo. Porque a gente hoje chama de mulato quem é da minha cor ou um pouco mais claro. Você olha e fala assim, é mulata aquela menina, olha como ela é mulata bonita, mulata. Mas aqui eles não estão se referindo ao tom de pele dela, porque ela é branca. A primeira frase do autor, logo nas primeiras páginas, está me dizendo isso. E durante todo o texto, ela é chamada de mulatinha. Sua mulatinha. Então, essa é mais uma confirmação, mais uma desmistificação, assim, que caiu por terra pra mim, lendo esse texto. Mais uma característica da Isaura que assim, me deixou atônita, sabe? É essa coisa de ter que brigar o tempo inteiro para não ser colocada como objeto de utilização, como objeto de uso, sabe? Essa é uma luta da mulher negra desde sempre, desde que a gente se entende por gente dentro do Brasil, sabe? Desde que a gente tá aqui no Brasil, a gente tenta e briga para que as pessoas entendam que nossos corpos nos pertencem. Tem uma fala do senhor Leôncio aqui, que ele fala pra Isaura que ela pertence a ele de corpo e alma. Tudo dela é dele. Nada nela a pertence.
nem mesmo os sentimentos dela pertencem a ela. E aí, quando você ouve um negócio desse, você fica atônico, porque a minha militância não mudou depois de tantos anos de escravidão, entendeu? Tipo, a minha militância não mudou 1 milímetro do ponto que estava antes. Ai, Trisha, como você é radical. Você não vive numa senzala, você não é forçada a trabalhar, você não sofre agressões físicas, você nunca foi molestada porque você é simplesmente negra. Mas, gente, a militância não mudou, tipo, não mudou. Eu tenho que me impor como mulher, eu tenho que me impor como mulher negra, eu tenho que me impor como um ser pensante, porque duvidam o tempo inteiro da minha capacidade intelectual. Eu tenho que me impor como um ser humano o dia todo o tempo. Então aí eu paro e penso, aonde mudou? Aonde mudou? E assim, a Isaura é gancho pra mim discutir aqui coisa com vocês a perder de vista. Mas eu quero falar também de outros personagens. E se eu não falar agora, talvez esse vídeo fique gigantesco. Então vamos lá. Eu queria falar da personalidade também do senhor dela, né? Que é o dono dela, o Leôncio. O Leôncio é filho dos patrões, né? Dos donos da Isaura. E ele herda ela, porque ela nada mais é que um bem, não é mesmo? Então ele herda ela após perder o pai, e ele simplesmente se vê no direito de abusar de todas as formas possíveis e imagináveis dessa mulher. E as falas dele, você consegue identificar não só o autoritarismo em relação a ser um senhor de escravos, como o machismo, o sexismo dele é gigantesco, assim. Essa obra piquititica, desse tamaninho aqui, e a gente consegue achar tanto problema sexista, tanto problema racista, tanto problema... Eu analisando essa história, referente ao contexto histórico, a gente pensa, tá, beleza, isso é normal. É o tempo. Só que ao mesmo tempo que eu paro pra pensar que era a época, se eu for trazer isso pra agora, eu não vejo muita diferença, porque eu consigo reconhecer o personagem Leôncio em muitos homens na rua, sabe? E isso é o que mais me preocupa, tipo, é saber que existem homens com esse pensamento no mundo, tipo, soltos por aí, que eu posso conhecer, me casar e ter filhos com uma pessoa assim. Eu posso fazer isso e existem mulheres que estão casadas com homens assim. Esse que é o mais preocupante. Um outro personagem extremamente icônico aqui pra mim é o Álvaro. Vocês vão entender quem é a figura desse Álvaro. Esse personagem também me dá muito gancho para diálogo, porque ele é o dito bom samaritano, sabe? Ele é abolicionista, ele ajuda os pobres, ele é uma pessoa boa, ele faz caridade, só que as coisas não são bem assim. Eu faço caridade ao mesmo tempo que ela vai trazer algum tipo de lucro e algum tipo de benefício ou retorno para mim. Não que ele seja uma alma ruim, pense, não que ele seja uma alma ruim. Não é isso que estou dizendo. Ele, pelo contrário de todo mundo aqui nesse livro, ele acho que é um dos melhorzinhos, assim, é um dos personagens que mais eu falei, ui, esse cara é um pouquinho melhor do que as outras pessoas que se encontram aqui. Mas, ao mesmo tempo, ele é, não falso, mas aquela pessoa que meio que se aproveita da situação pra tirar algum tipo de benefício pra ela. E aí,
Eu fico pensando, isso também não é ruim? E isso também não acontece hoje? Quem não faz caridade pra se aparecer? Quem não faz caridade pra mostrar que é uma pessoa boa? Entendeu? Quem nunca encontrou aquela pessoa que sempre faz as coisas porque, né, vai ficar legal, vai ser bacana, não é mesmo? Esses 3 personagens foram os personagens que mais chamaram minha atenção e que mais eu acho que dá gancho para discussões e principalmente pro contexto que eu sempre trago aqui do canal, que é a discussão étnica, a discussão racial, o que é ser negro e como é viver num país que odeia preto, sabe? Porque eu só consigo imaginar que o mundo me odeia, de verdade. Eu não consigo ter outra visão do mundo. Infelizmente, ainda eu não consigo ter outra visão do mundo. E eu não estou generalizando, existem pessoas que são incríveis, mas ainda existe o racismo e a gente não pode negar. E mais um ponto que eu esqueci de comentar com vocês, olha só, tô esquecida. Mais um ponto que eu achei muito interessante aqui. Sabe aquela questão da gente sempre se espelhar nos Estados Unidos? Isso confirma muito o nosso espelho com os Estados Unidos. Apesar da gente achar que quanto mais branca a pessoa fica, menos negra ela é pelos olhos, a Isaura está na condição de escrava simplesmente porque ela é filha de negros, não porque ela é branca, ok? E aí cai naquela situação lá dos Estados Unidos, que teve uma época, eu não lembro onde, eu vou deixar aqui pra vocês, em que o pessoal julgava pelo sangue. Então, tipo, uma gota de sangue, você é negro. E pronto, acabou. Por isso até que, até hoje, lá nos Estados Unidos, por exemplo, você olha pra Mariah Carey e ela é considerada negra. Apesar da gente olhar pra ela e falar, puta, ela não é preta nem aqui, nem na China, né? Ela é branca. Mas como ela é neta, se eu não me engano, acho que ela é neta, os avós dela são negros, ela é considerada negra também. E aí o Brasil se espelha nisso e continua escravizando os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos escravos. Mesmo que a mixigenação tenha clareado a pele dessas pessoas. Isso é um efeito do que a gente estava vendo antes. Só que aqui no Brasil, apesar desse tratamento, as coisas foram sendo um pouquinho diferenciadas. Por que um pouquinho diferenciadas? Porque assim como a Isaura tinha um tratamento diferenciado simplesmente porque ela era branca, outras pessoas também vão ter tratamentos diferenciados, porque o tom da pele vai clareando. E assim por diante. Bem, acho que por hoje, né, para discussão desse texto, para discussão desse livro, eu acho que esses pontos que eu levantei já deixou um monte de gente aí revoltada, ou não, ou pelo menos um pouco pensativa. Eu espero que eu tenha feito você pensar, porque é isso que eu quero. Eu quero que a gente consiga dialogar sobre os problemas que a gente encontra na nossa sociedade. E esse é um problema ainda pungente dentro do país. Essa é uma ferida, sim, ainda aberta, que precisa muito ser tratada e expurgada dentro da nossa sociedade. Coisa que nós não estamos fazendo. E uma forma de fazer isso é o diálogo. Por isso eu deixo aqui o box de comentários abertos para você falar o que você pensa. Fale pra mim, argumente comigo, diz se você concorda comigo. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Já vou pedindo, olhando nos seus olhos, para que você deixe seu curtir, compartilhe esse conteúdo, divulgue a mensagem e principalmente se inscreve no meu canal. O YouTube só vai entender que você gosta desse conteúdo se você se inscrever no canal. Eu tenho notado que muita gente tem assistido os vídeos, mas muita gente não se inscreve no canal. Então assim, se você gosta desse conteúdo que eu tô produzindo, para que eu me incentive a continuar a produzir os conteúdos e principalmente para que o YouTube continue divulgando os meus vídeos, eu preciso que você se inscreva. A plataforma hoje tá num sistema bem fechadinho, aonde ele só divulga vídeos que tem curtidas
e inscrições. Então, se você puder me ajudar nisso, eu agradeço pra caramba. Outro recadinho que você vai me ajudar muito é: compre pelo link da Amazon, que eu deixo sempre aqui embaixo. Qualquer produto que você compre pelo nosso link aqui, você ajuda no crescimento do canal. Lembrando que os produtos sempre saem no mesmo valor para você, tá ok? Beijos, até o próximo vídeo.